Havendo quórum regimental, dou por aberta a sessão ordinária do dia 12 de fevereiro de 2014, dando as boas-vindas a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta 12 de fevereiro de 2014, sessão ordinária. Expediente. Projeto de lei número AJG 004/2014. Projeto de lei número 002/2014. Projeto de lei número 003/2014. Projeto de lei número 004/2014. Projeto de lei número 005/2014. Projeto de lei número 006/2014. Projeto de lei número 007/2014. Correspondências recebidas. Da Associação dos Moradores do Bairro Tonial, solicitando a esta Casa para que interceda junto à Prefeitura Municipal para a construção de uma Praça da Juventude e um Centro de Artes e Esportes unificados. Da Associação Atlética Bavial, convidando para a abertura do jogo do 88, edição 2014, a realizar-se dia 23/2/2014, a partir das 9 horas, em sua sede esportiva. Requerimentos. Requerimento número 3, 003/2014, do vereador Ivan Marques, para que se oficie o Ministério Público e o Poder Executivo Municipal para que expliquem a esta Casa sobre o andamento do projeto da praça no bairro Veneza. Indicações. Indicação número 16/2014, do vereador Ivan Marques. Indicação número 17/2014, do vereador Adriano de Martini. Indicação número 18/2014, do vereador Adriano de Martini. Indicação número 19/2014, do vereador André Luiz Wagner. Indicação número 20/2014, do vereador André Luiz Wagner. Era isso, senhor presidente. Abro para o período da palavra livre com a bancada do PTB. Passa a presidência ao vereador Adriano para fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador João Paulo Menegatti. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Maria Isabel do Sindicato, Tenário, os funcionários da Casa, o assessor do deputado que está presente, todas as pessoas que se encontram presentes nesse ambiente. Bem, eu aqui quero falar um pouco da BR-282. Segunda-feira teremos uma sessão às 7 horas da manhã, no elevado da BR-282, para discutir a realidade da BR-282. Então, peço a todos que estão nos assistindo nesse momento, que se puderem se fazer presente, que essa não é uma luta só dos vereadores, é uma luta de toda a comunidade xinxerense, independente de sigla, raça, cor, é uma luta de todos nós, pela BR-282, para que realmente se comece as obras e parem as mortes naquele trecho, e essa BR se torne uma realidade. Que se nós não fizermos pressão nesse momento, que é o momento de liberação de recursos, até abril, a partir de abril, para tudo. Então, nós precisamos realmente fazer uma grande pressão para que essa obra saia do papel. É uma obra onde foi licitada em dezembro, em novembro, o início era para dezembro, o início foi para janeiro, foi para fevereiro, e a gente ainda não viu nada. E a gente vai fazer essa sessão para tentar mobilizar as autoridades do nosso Estado para que se conscientize para que essa obra saia do papel. Se esse movimento não gerar efeito, dia 28, provavelmente dia 28, nós vamos fechar a BR. E se o dia 28 não gerar também o esperado, na abertura da FEME, nós vamos fazer um protesto também. Quando tiver todos os deputados, os governadores, a gente vai estar protestando pela nossa BR-282. Então, assim, nós precisamos realmente que as obras aconteçam e pare de se perder vida
nesse trecho de Xanxerê, né, da BR-282, que é um trecho onde muitas vidas foram interrompidas, né, e a gente não pode mais ficar nessa situação. Hoje eu falava com algumas pessoas que sofreram um acidente na BR-282, né, e essa situação é muito complicada para elas. Tem pessoas que sofreram acidente que todo dia ainda ela tem que atravessar a BR, ela tem um comércio, né, e esse comércio exige que ela atravesse várias vezes por dia a BR-282. E ela sempre tem o medo de passar na BR, que possa acontecer novamente um acidente com ela. E várias pessoas que estão enfermas, né, várias pessoas que perderam seus filhos, seus maridos, seus netos. Então, assim, nós precisamos realmente dar um fim nessa novela da 282. Também aqui nos chega uma informação, né, nessa tarde, aonde existe, segundo as informações, foi fechado no Hospital São Paulo 21 leitos, por não ter funcionários, né, no Hospital São Paulo que atendam esses leitos. O hospital teve que fechar 21 leitos. Hoje tem pessoas do município de Xanxerê sendo transferidas para outras cidades, porque aqui não tem leito. E a maioria das pessoas sendo atendidas na emergência do hospital. Se hoje tu chegar na emergência do hospital, né, segundo informações, tu vai ser internado em cima de uma maca, né? Então não é isso que nós queremos. Parece que não temos pessoal para atender essas pessoas, para atender esses leitos. Então, assim, a Câmara, né, aprovou agora esses dias R$250 mil para o Hospital São Paulo. Mais R$900 mil por ano, né, onde o Hospital São Paulo, R$75 mil o convênio que a Prefeitura paga todo mês para o Hospital São Paulo. Então, é assim, nós precisamos que o Hospital São Paulo realmente funcione na sua totalidade. Foram feitas obras, muitas obras, e hoje não se tem pessoal para trabalhar, né, nos leitos do Hospital São Paulo. Também quero falar aqui do condomínio, né, que hoje foi notícia na TV. O pessoal não tem água, disseram que ia liberar hoje o condomínio, amanhã, para as pessoas ir buscarem, para terem seus documentos, para conseguirem colocar água e luz. Bem, minha gente, já se passou 1 ano e 2 meses da administração. E até agora não conseguiram botar água e luz, né, para aquele pessoal. Será o que tem de errado? Segundo o promotor, nem as assinaturas nos projetos existiam. O ano passado foi levado 3, 4 vezes os projetos para o promotor e não tinha assinatura do engenheiro responsável. Então é complicado, a gente tem que rever várias situações. Ou o secretário da pasta não está tendo atitude de cobrar, né? Ou, infelizmente, não há um comprometimento da administração com aquele pessoal, com aquela área. Então, nós precisamos realmente de um comprometimento do pessoal com aquela área. Que ao final do ano passado, as casas estavam prontas. Faltava o muro e faltava colocar água e luz, né? E a pavimentação posteriormente. Então, se passou 1 ano e 2 meses, e até agora aquele pessoal está dependente, né, das necessidades básicas de sobrevivência do ser humano. Então, que se dê uma atenção especial
nessa situação da agora para frente. É uma questão de dias para resolver esse problema, né? Na realidade, segundo a promotoria, é uma assinatura do engenheiro responsável, né? E ele libera para que as pessoas possam ter água e luz na sua casa. Então, por favor, né, façam isso pelo nosso povo, para aquele povo tanto sofrido que se encontra naquele loteamento. Era isso para o momento, senhor presidente. Devolvo os trabalhos da casa, vereador João Paulo Menegatti. A palavra está com a bancada do PSD. A palavra está com a bancada do PT. Vereador Adriano Martini. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimentar aqui, em especial, os que nos acompanham nessa noite, Maria Isabel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, Cristian Xerê, Tenário, aí, que atua na frente do Conselho Municipal de Trânsito, nosso assessor, o deputado Pedro Guizai Jonas, o Muniz, suplente vereador, os funcionários dessa casa, a comunidade que nos acompanha através da TV Câmara e a imprensa também que nos acompanha sempre nas sessões. Senhor presidente, senhores vereadores, trago nessa noite, mais uma vez, uma cobrança que tive novamente hoje, a respeito da Praça Tiradentes, que nas sessões passadas comentamos muito sobre a Praça Tiradentes, e que ontem algumas pessoas estiveram lá e me ligaram que as crianças estão, quando vão no balanço, as pessoas não têm segurança nenhuma, as crianças têm segurança nenhuma para deixar seus filhos lá, ocasionando alguns acidentes, inclusive uma criança acabou caindo. Então a gente está pedindo que, se não seja solucionado logo esse problema, que a Prefeitura Municipal retire os balanços da Praça Tiradentes antes que uma criança se machuque com mais gravidade. Então apenas um lembrete aí que trago novamente nessa sessão. Senhor presidente, também nessa noite trago aqui uma notícia que também foi informada nessa semana, onde verificamos que em algumas regiões da cidade estão sem agentes de saúde atuando no programa de saúde na família, de casa em casa. Especialmente no posto Hélio dos Anjos Ortiz, onde de todas as agentes de saúde que estariam trabalhando, apenas uma está a campo, na região de abrangência do posto. E as demais estão todas fazendo expediente interno. Então a gente questiona o porquê de tudo isso, né? Será que está faltando efetivo no posto? E quem que está fazendo essa cobertura do Programa de Saúde na Família, que é um programa específico, que vê um recurso específico, para que essas agentes de saúde possam passar de casa em casa, atender a população lá na sua moradia. Então também a gente pede algumas explicações para o Poder Executivo, que informe também essa casa o porquê dessa situação está ocorrendo no município. A gente sabe que não é só naquela unidade, em várias outras regiões do município está sem agentes de saúde. Também estive, nessa manhã, visitando a unidade básica de saúde, que está praticamente pronta, no bairro Aparecida, que falta aí, que segundo as informações, a inauguração seria esse mês, que falta alguns equipamentos. E, conversando com o pessoal da comunidade, percebemos que, naquela unidade básica de saúde, não existe o nome que foi dado àquela unidade básica de saúde, no ano de 2012, onde a comunidade pediu uma pessoa que trabalhou muito pelo engrandecimento da comunidade do bairro Aparecida, seu Luiz Acarão, que teve um papel importante frente àquela comunidade, e que, infelizmente, não sabemos por que não está lá o nome da unidade básica de saúde Luiz Acarão, e apenas unidade de saúde do bairro Aparecida. Esse projeto de lei, como falávamos nas últimas sessões, foi sancionado pelo prefeito, datado de 3/12/2012, com o número 3464. E, infelizmente, também não foi posto em prática para se colocar o nome naquela unidade de saúde, reconhecendo, assim, o trabalho daquele homem, daquele cidadão xanxerense que tanto se dedicou para o trabalho no bairro Aparecida. Então, venho aqui também, senhor presidente, solicitar um requerimento verbal para que essa casa, pedindo que o Executivo informe os motivos
pelos quais não foi confeccionada a placa com o nome do senhor Luiz Acarão, do posto da Unidade Básica de Saúde do bairro Aparecida, que brevemente creio que será inaugurada. Também não poderia deixar de falar nessa noite da situação dos moradores do loteamento João de Baro. O vereador Tatu me antecedeu também, falou sobre isso. Tivemos a notícia hoje, acompanhamos nos meios de comunicação, né, que o promotor deu seu veredito, ou seja, liberou para o registro daquele loteamento, né, e que agora, a partir do registro que será encaminhado, né, as famílias poderão encaminhar aí a ligação da luz e da água, né, tão esperada por tanto tempo, né, por esses moradores. Né, agora esperamos que a Casan e também a Iguaçu Energia dê uma prioridade total para aquela população, para aqueles moradores, para que o quanto antes, que sim que tiver com a documentação em dia, tudo certinho, possam ir lá e fazer as ligações, porque as pessoas não merecem viver naquelas condições como estão hoje. E que, senhores vereadores presentes, situação essa que poderia ter sido evitada se não fosse um ato inicial de ter liberado as casas para que aqueles moradores fossem lá sem ter autorização, sem ter água, sem ter luz, sem ter nada dessas coisas instaladas. Poderia ter sido colocado apenas, de repente, alguns seguranças para salvaguardar o espaço que ainda não estava acabado, para que outras pessoas não invadissem as casas das pessoas que foram selecionadas anteriormente. Senhor presidente, também venho complementar as palavras que falavas no início. Também recebi essa informação na questão do Hospital São Paulo. Fiquei muito preocupado, porque já em outras ocasiões foi noticiado aqui nessa casa, que várias pessoas estavam sendo internadas no setor de emergência, local esse não adequado, para essas pessoas, e que agora constatamos então o fechamento de leitos no Hospital São Paulo para atendimento à população xanxerense e à população da região. Mais de 20 leitos fechados, sem profissionais, sem técnicos, e que com certeza, senhor presidente, se continuar dessa forma, não vai ser só os leitos, as pessoas que serão internadas que serão prejudicadas. Outros serviços também poderão ser prejudicados pela falta de profissionais no Hospital São Paulo, como até o cancelamento de algumas cirurgias que poderá vir a ocorrer porque não vai ter mais profissional para atender, para realizar o serviço no hospital. Então a gente pede, enquanto vereador, enquanto cidadão xanxerense, também a solução imediata do Hospital São Paulo, que possa, o quanto antes, fazer com que essas vagas, dos 20 e poucos leitos fechados, possam retornar, contratar os profissionais, valorizar os profissionais, porque, pelo que bem sabemos, no ano passado acompanhamos a manifestação dos servidores da saúde e que esses profissionais não são valorizados, por isso que talvez tenham desistido de trabalhar nesse hospital aqui no município de Xanxerê. Então vai aqui o apelo e a cobrança também que o quanto antes retorne os serviços para toda a comunidade xanxerense. Me permite? Só gostaria de dizer, Adriano, que sou a favor também dessa reivindicação e por se tratar de um hospital regional, que nós temos que entrar, sim, em contato, senhor presidente, com o presidente da MAI e ver a população da região internada em nossa cidade, enquanto nós temos também o nosso povo daqui, que tem que ter quase que prioridade, e rever o financiamento dos municípios quanto às internações dos municípios que fazem parte ao hospital regional, porque esse é um caso de toda a região, não é um caso somente de Xanxerê. Muito obrigada. Obrigado pela parte, senhora vereadora, com certeza. Além disso, precisamos da solução imediata, e que se faça realmente essa avaliação. Senhor presidente, também, para encerrar meu discurso nessa tribuna, essa noite, quero aqui parabenizar também o Partido dos Trabalhadores, que no último dia 10 de fevereiro, que se passou, completou aí 34 anos de existência, de luta, de persistência e de construção de um projeto político e social diferenciado para a sociedade brasileira, para atuar também os nossos parlamentares construindo várias iniciativas, vários projetos aí que estão transformando a sociedade brasileira.
Então, dizer para todos os presentes, companheiros nossos militantes do Partido dos Trabalhadores que estão nessa noite, que é um orgulho poder estar nesse partido, poder representar esse partido na Câmara de Vereadores, sendo a voz ativa também e propondo, a partir da prática do Partido dos Trabalhadores, ações efetivas, né, para que se transforme a sociedade xanxerense, como o Brasil vem se transformando no governo do Lula e no governo da Dilma, nesses quase 12 anos de mandato, de história e de transformação social no Brasil. Então, no mais, agradecer a todos os presentes nessa noite e desejar a todos um bom final. A palavra está com a bancada do DEM, vereador André Wagner. Muito boa noite a todos. Boa noite ao companheiro Tatu, João Paulo Menegatti. E, em seu nome, cumprimento a todos os companheiros vereadores. Cumprimento a representante do Sindicato Municipal, o Tenário Klein, que é representante da Associação de Moradores do Bairro Tonial, e a todos os funcionários dessa casa. Boa noite também a todas as pessoas que assistem nós pela internet. Eu gostaria de começar minha palavra livre comentando o Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo, eu não tenho as informações, não estou representando o hospital, nada, mas eu só questiono um hospital que tem uma ala muito grande, que tem uma possibilidade de ampliação, fechar leitos, eu bato palmas, eu acho que ele deve fechar mesmo, por prudência. Por causa que sempre que os xanxerenses foram, o pessoal da região foi até o Hospital São Paulo, foi bem atendido. Agora, se não há os repasses, eu questiono, se não há os repasses corretos do SUS para o hospital, é preferível fechar os leitos e atender bem a quem vem, e dizer que não tem vaga mesmo. Agora, dizer assim, eu vou manter os leitos, mas não ter os suprimentos, não ter a folha se necessária para pagar os profissionais, não ter as condições necessárias, e daí sim gerar a cena de pessoas jogadas pelo chão ou mal atendidas, ficaria bem pior para o município de Xanxerê. E não é culpa do hospital, talvez seja culpa do convênio. Por isso, assim, eu peço que mande um requerimento ao hospital, se for possível, para que esclareça o porquê, que eu creio que não é de má vontade o hospital que está acontecendo isso. Eu defendo. O segundo tópico que eu gostaria de comentar é a 282. Novamente reforço o convite para que toda a população se faça presente no nosso ato que vai ter no dia 17, às 7 horas, que nós não podemos deixar do jeito que está. E eu gostaria agora de apresentar solicitações da nossa sociedade. Esse é um exemplo de um projeto de uma Praça da Juventude. Projeto do governo federal, lançado em 2007, onde ficou de beneficiar 500 cidades de 2007 a 2010, e a partir do último mandato, 800 cidades com praças desse porte, com espaço para lazer, esporte com quadra de vôlei de areia, quadra coberta para esportes como futsal, pista de skate, unidade do CRAS, pista de corrida e caminhada. E agora eu me pergunto, vocês querem isso em Xanxerê? Eu quero. Agora, sim, eu vou pedir isso para o prefeito? Não é dele a responsabilidade. Ele tem que nos ajudar, é claro. Mas aí isso é governo federal. Foram 2 bilhões destinados a praças no nosso país. 2 bilhões. 800 praças foram lançadas de 2010 a 2013, onde somente foram contempladas 340 cidades. Faltou dinheiro? Não faltou. Então, assim, essa praça, até defendendo na nossa prefeitura, a Secretaria de Convênios, que está muito bem representada, esse projeto está lá.
já foi encaminhado, mas não recebeu a verba. Mas eu não desistiria. Eu sou brasileiro, não desisto. Eu gostaria de defender que eu quero a praça, eu quero saneamento, eu quero asfalto, o paralelepípedo nos bairros, mas eu só vou conseguir dinheiro se eu apresentar projetos. E a prefeitura realmente está deficiente em projetos. Desde o primeiro dia que eu estou aqui na Câmara, eu falo que a gente precisa de planejamento e pensar antes, não correr atrás depois do que é lançado. Então, eu estou defendendo 2 indicações. Primeiro, que seja constituída uma comissão de projetos dentro da prefeitura com pessoal efetivo. Que essas pessoas se qualifiquem com o passar do ano e sejam sempre na ponta da língua quais são os projetos que estão abertos, quais editais que estão abertos, e que os projetos sejam os primeiros do Brasil a serem entregues. Sendo os primeiros, a chance de ser contemplado com certeza será maior. Então, é deficiente isso. Eu gostaria, sim, que a prefeitura desse uma atenção a isso, destinasse os servidores municipais, um de cada secretaria, seja de engenharia, desenvolvimento social, advogados, administradores, que possam fazer o projeto financeiro também, e que seja isso apresentado com antecedência antes mesmo do governo liberar. Por causa que daí a gente tem uma fila de prioridade do que realmente é importante na nossa cidade, para que a hora que saiu tantos milhões para isso, está aqui o projeto, está na mão. E nosso povo precisa. Nossos impostos vão para o governo federal e voltam migalhas para cá. Então, nós não temos que reclamar com o prefeito, dizer que cadê o dinheiro, se ele está brigando que tem que conseguir demitir gente para poder sobrar um pouquinho para trabalhar. Mas, assim, buscar onde tem. Tem dinheiro para Cuba, mas não tem para Xanxerê? Tem dinheiro para corrupção, para mensalão, e não tem para Xanxerê? Então, assim, eu gostaria, assim, isso eu não posso questionar, porque tem alguma coisa que tem algumas vaidades políticas, que eu sou totalmente contrário, que, se não é do meu partido, eu não vou beneficiar. Todos são iguais. No Brasil inteiro, todos merecem a mesma quantia, no Brasil inteiro, independente se é do PT, Democratas, PMDB, ou o que for. Então, todos merecem. Vaidade política aqui não é o lugar. Então, eu bato, assim, só que a nossa parte nós temos que fazer. Então, preparar os projetos com antecedência no município e defender esses projetos com unha e dente para trazer para o nosso município também. Vou folhear essa apresentação para vocês ficarem com vontade. Campo de futebol society, quadra de vôlei de praia, quadra poliesportiva coberta, pista de caminhada, teatro de arena, pista de skate, centro de convivência com sala de ginástica e espaço para a terceira idade, pista para salto, área de exercício e um totem de sinalização. Esclarecendo o governo, esse projeto tem 3 tamanhos, 700, 3.000 e 7.000 metros quadrados. Qual a contrapartida do município? Ter o terreno. Só isso. Ter o terreno. A prefeitura tem, é plano, está aqui no bairro Tonial, já escriturado no nome do nosso município, e é uma área central, próxima ao centro do município, onde seria de fácil acesso para todos os munícipes, e eu gostaria de que, seja, pelo menos por tentativa, a gente vá atrás e tente. Se não der uma vez, se não der 2, 3, mas nós vamos estar preparados para fazer. Mais algumas imagens. Pista de corrida, estacionamento. Muito lindo, né? Vamos trazer para Xanxerê. Conto com o apoio de todos. A palavra está com a bancada do PSDB. Vereador Wilson Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha aqui da plenária, que nos acompanha pela TV Câmara, boa noite a todos. A saúde sempre é uma matéria que é de demasiada importância e que não é tratada com o devido respeito. Então, a gente percebe que, a nível de município, isso não está ocorrendo. O hospital, com toda aquela estrutura, com todo aquele investimento, e por falta de pessoal, não está conseguindo fazer o atendimento aí à nossa população. Então, que paga o preço, por não ter outra alternativa, senão esse meio de socorro. Nós temos também o nosso pronto atendimento, que, capengando, não sabemos até quando permanece com as suas portas abertas, o atendimento à população. O governo federal, um certo descaso com a saúde, cria programas, traz médicos de fora, programas que geram até um certo questionamento, porque tratam com discrepância os profissionais. A gente pôde ver aí uma grande demanda de médicos desistindo desse programa Mais Médicos, especialmente os cubanos. Então, lendo a matéria hoje, chega a mais de 100 profissionais que já desistiram de prestar o serviço por conta da grande discriminação na forma de pagamento. Então, sempre se busca um jeito, uma forma de criar uma certa vantagem ou um certo privilégio. Quem é que paga o preço? A população. Então, o nosso hospital regional tem recebido inúmeros investimentos, várias forças políticas aqui da nossa cidade empenharam seus esforços, têm trazido recursos para cá, mas apenas a obra física não é suficiente para atender a necessidade da nossa população. O nosso deputado Colato conseguiu recentemente também mandar verbas aí para aquisição de vários equipamentos que sozinho não funcionam, dependem da operação de um ser humano, de uma pessoa que esteja lá para operar. E temos que valorizar essas pessoas, temos que valorizar esses profissionais. E isso, sem dúvida nenhuma, diz respeito à gestão do pessoal, que é competência do hospital regional. Então, a administração do hospital tem toda a obrigação de contratar e de remunerar bem esses profissionais. Afinal de contas, vão estar trabalhando com a saúde do povo, não tem um horário específico, as condições de saúde são expostas a vários riscos. Então, um profissional de saúde se dedica tanto tempo, ele busca ser bem remunerado, busca ser recompensado pela sua capacitação e para que possa seguir se especializando com o foco na excelência na prestação do serviço, que é o atendimento à nossa população. O hospital ele não pode se negar de atender pacientes, seja de onde for. Então, chegou no hospital, a saúde pública ela exige, a própria legislação exige que sejam atendidos prontamente. É um pouco importante se é de Xanxerê ou se for de qualquer município da região. É uma questão de gestão, se houver algum problema de convênio, existem meios judiciais para serem resolvidos, só que a nossa população precisa. Está lá um investimento, está lá toda uma obra muito bonita, por sinal, subutilizada por falta de profissionais para darem sequência a esse trabalho. Então, isso cabe, sim, à administração do hospital, e a gente requer aí a prefeitura que cobre informações e exija a contraprestação, porque, afinal de contas, o município todo mês está repassando os valores a título de convênio, e o serviço tem que ser prestado com excelência à nossa população. No que tange a questão do condomínio João de Barro, de fato, inúmeras confusões foram geradas ao longo desse período, divergência em regras de interpretação legal, a questão de tamanho de terreno, questão de traçado de rua, tudo de ordem formal, dando ênfase ou priorizando o direito da propriedade. A nossa Constituição ela elenca os direitos fundamentais, e o primeiro direito fundamental é o direito à vida. Então, o direito à vida se sobrepõe ao direito da propriedade. Então, por que criar tanta dificuldade, para que criar tanto problema para atender
um anseio da população que precisa desses cuidados básicos para ter o direito à sua vida e vida com dignidade. Então, chega a ser cômico, é piada exigir traçado de rua, quando se tem todo um sistema, foi feito todo um planejamento, houve investimento, dinheiro vindo aí do governo federal, dinheiro do município, dinheiro que é do povo, e na hora que é para dar o acesso ao povo, isso não ocorre. A mesma burocracia não é exigida para a construção de estádios para a Copa do Mundo, né? Então, a gente percebe aí uma desproporcionalidade muito grande, quando o direito atinge as pessoas que, de fato, necessitam dessa atenção do governo, atenção do poder público, se cria uma série de obstáculos, né? Esses mesmos obstáculos não são atendidos na questão da nossa BR-282. Então, por que não se exige aí de forma imediata, como está sendo exigido agora? A prefeitura daqui foi lá, apresentou, a princípio amanhã é para começarem a liberar os habites aí, para que seja ligado. Queremos que isso ocorra também para a nossa rodovia, que o Ministério Público seja atuante também nesse segmento. Vamos promover, de fato, a justiça. Como é que se promove a justiça? Exigindo de quem tem a obrigação de fazer. Nós, enquanto Poder Legislativo, estamos fazendo o nosso papel a nível de município, limitado, porque a gente não vai ter condição de exercer com tamanha necessidade, a força necessária para fazer com que a União cumpra o seu papel. Já o Ministério Público tem essa responsabilidade, que a própria Constituição lhe confere. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Continua com a bancada do PSDB. A bancada está com a palavra do PMDB. Vereador Denilson Piazuz. Cumprimento inicialmente o presidente da Casa, vereador João Paulo Menegatti, os demais vereadores, o público que nos assiste aqui nesta tribuna, aqui nesta sessão, e também aos funcionários desta Casa. Em princípio, eu não utilizaria a palavra nesta oportunidade. No entanto, alguns assuntos, na minha opinião, merecem melhor destaque, ou merecem melhor debate em relação aos aspectos que estão causando uma certa ineficiência na prestação de serviços aqui no nosso município. Começo falando pelo Hospital São Paulo. De fato, eu tenho que concordar com o que o vereador André falou. A direção do hospital, de certa forma, está agindo de forma acertada, porque não basta ter um leito disponível, é preciso muito mais do que isso, é preciso ter médico, é preciso ter funcionário que dê suporte aos médicos, é preciso ter equipamento, é preciso ter remédio, enfim, tem toda uma estrutura por trás disso. E se não há essa estrutura, é melhor dizer que não pode prestar o serviço, porque aí os pacientes podem, então, ser encaminhados para um local mais adequado, ou que tenha uma melhor estrutura. Mas se isso está acontecendo, nós temos que nos perguntar o porquê que isso está acontecendo. E, a partir dessa reflexão, nós temos que identificar eventuais responsáveis e cobrar deles que resolvam essa situação. E, de pronto, eu tenho que dizer que o município não tem responsabilidade nenhuma. Por quê? Porque, além dele não ser o gestor do hospital, ele cumpre o seu papel, faz a transferência todo mês, como o vereador João Paulo falou. E, no entanto, os munícipes aqui de Xanxerê não estão tendo uma resposta satisfatória. Por outro lado, o governo do estado também está cumprindo seu papel, já edificou uma nova ala no hospital, todo mês repassa quantia significativa para a manutenção do hospital, o deputado Colato conseguiu um tomógrafo, enfim, o governo do estado com certeza está, mês a mês, aportando uma quantidade de recursos volumosas aqui para o nosso hospital. Então, resta-nos a reflexão acerca da função que o governo federal está, ou deveria estar, exercendo em relação ao hospital. Todos nós sabemos que o Sistema Único de Saúde
é de responsabilidade solidária de todos os entes da federação, incluindo o governo federal, que é o órgão que concentra a maior parte da receita tributária. Estima-se que hoje o governo federal concentre em torno de 80% de tudo aquilo que é arrecadado no Brasil em relação à receita tributária. No entanto, pelo que sei, pouco ou quase nada, ou nada, o governo federal repassa de recursos para a manutenção do Hospital São Paulo. Então, nós temos que verificar o porquê que está havendo essa insuficiência de recursos em relação à demanda. Também foi muito bem ressaltado pela vereadora Cirlei, de que é um hospital regional. Os municípios da região da MAI também teriam responsabilidade em contribuir, não sabemos se estão contribuindo, então essa é uma questão que também nós temos que esclarecer, mas também devemos cobrar uma participação mais eficaz do governo federal em relação a essa questão da saúde. E nesse aspecto também sigo a mesma linha de raciocínio do vereador Wilson, quando falou dos médicos cubanos. Quando se imaginou, se criou esse modelo de importar médicos, se imaginava que esse seria um modelo eficaz, que realmente melhoraria a saúde, o atendimento seria mais rápido, enfim, mas na prática, pelo que alguns profissionais médicos cubanos falam, na verdade, eles estavam sendo explorados, recebendo uma parte apenas dos recursos, enquanto que a outra parte era destinada para ressarcir o governo cubano em relação ao investimento que esse mesmo governo fez na formação desses médicos. Então, parece que esse projeto, esse plano aí elaborado por Brasil e Cuba, na verdade, não quis resolver o problema de saúde do povo brasileiro, mas sim o problema de caixa do governo cubano. E isso não pode acontecer. Se Cuba não conseguia se ressarcir do investimento que fez com os profissionais, não poderia o governo brasileiro servir de instrumento para que Cuba conseguisse, através da prestação de serviços médicos aqui no Brasil, se ressarcir do investimento que fez em relação a esses mesmos profissionais. Pois não, vereador? Me permite uma parte. Se Cuba está preocupada em ser ressarcida do investimento que a escola pública cubana teve na formação desses profissionais, por que o Brasil não cobra algo parecido dos formados nas universidades públicas do Brasil? Então, existe uma certa discrepância que, de fato, gera questionamento. Acho oportuna a colocação, vereador, e a minha preocupação ainda é a seguinte: de que adianta trazer o médico se o hospital não está pronto, se falta o medicamento? É a história. É como você contratar cozinheiro sem ter mantimentos para que esse cozinheiro desenvolva o seu papel. Me parece que esse projeto da importação dos médicos vem justamente nesse sentido, contra o que nós encontramos hoje na grande realidade no Sistema Único de Saúde, que está completamente falido. Sem dúvida nenhuma, agradeço pelos apartes, e o vereador Wilson tocou, juntamente com o vereador Ivan, um ponto importantíssimo em relação à questão da educação no Brasil. Até o ensino médio, a obrigação do Estado é de proporcionar acesso universal para todos, independente da sua condição financeira. No entanto, em relação ao ensino superior, a escola pública, na prática, é destinada para servir como um ponto de estudo de pessoas mais abastadas, porque poucas pessoas de baixa renda conseguem acessar a universidade pública aqui no Brasil. E depois de formado, eles não têm responsabilidade alguma em relação à sociedade que subsidiou, que pagou esses mesmos estudos. Então, aqui no Brasil não se pratica isso, mas se ajuda o governo que se diz socialista, cubano, a se ressarcir de investimentos que fez em relação a esses mesmos estudantes de medicina. Então, há muito contrassenso aqui no Brasil, e que de 12 anos para cá se questionou muito, se diz que houve avanço social, só que, na prática, não houve nenhuma reforma do Estado que saneie essas distorções que ocorrem no dia a dia. Porque, para mim, a escola pública deveria ser para quem realmente não tem condições de pagar. Já, em contrapartida, a universidade particular, hoje, quem frequenta são as pessoas de mais baixa renda.
isso que ocorre na prática. Então, tem muitas situações que precisam evoluir, que precisam melhorar. O próprio pronto atendimento aqui de Xanxerê tem problemas de continuidade, justamente em razão do custo de manutenção, e a dificuldade é enorme em relação à transformação numa UPA, né? Então, o governo federal deveria deixar um pouco mais de lado as questões burocráticas e agir mais na ponta e fazer com que os municípios tenham mais poder de fogo para melhorar a vida das pessoas. E só para concluir, eu vejo, assim, com todo o respeito ao Partido dos Trabalhadores, existem lideranças importantes, deputados importantes, ministros aqui de Santa Catarina, e em relação à questão da BR-282, eu não vejo nenhum representante do Partido dos Trabalhadores comentar sobre o assunto. Na época em que foi anunciada a obra, alguns deles chegaram a dizer numa audiência pública que essa obra tinha identidade e tinha DNA do Partido dos Trabalhadores. Só que agora o presidente da Câmara levanta o assunto, os vereadores todos levantam o assunto e os representantes do PT simplesmente silenciam. Ninguém fala sobre a BR-282. Já os problemas aqui do município são a todo momento apontados, só que esse problema também é do município. E eu mesmo aqui já critiquei, e todas as vezes que for necessário vou criticar a administração atual. Se não fizer aquilo que deve ser feito, vou criticar. Esse é o nosso dever. Agora, nós não podemos omitir algumas coisas por conveniência partidária. Como o vereador João Paulo falou, mais um minuto, senhor presidente. Como o vereador João Paulo falou, esse problema não é um problema do partido A, do partido B, do partido C, é um problema de Xanxerê. E se todos nós aqui somos representantes da cidade como um todo, nós não podemos falar aquilo só que nos convém. Nós temos que agir de bom senso, temos que falar a verdade. Doa quem doer. Se há omissão do governo federal em relação à BR-282, vamos apontar. Se há omissão da prefeitura, como eu já disse, e repito, em relação à questão das estradas do interior e também em relação ao setor de engenharia, vamos apontar, já apontei, não tem problema nenhum. Porque aqui não estou defendendo o partido, não estou defendendo o prefeito ou vice, estou defendendo a população de Xanxerê. Então, gostaria de fazer essas colocações para que fiquem de reflexão para novos pronunciamentos aqui nesta casa. Obrigado. A palavra está com a bancada do PPS. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimentar a todos os vereadores, a nossa vereadora, dona Cirlei, cumprimentar o Tenário, um importante representante também do bairro Tonial, do Conselho de Trânsito, a Maria Isabel, do sindicato, todos os nossos funcionários, os nossos internautas. Dois assuntos, basicamente, vou tratar. A primeira é em relação a esse assunto do João de Barro. Eu acho que, a partir do momento com que se fez um planejamento para alocar aquelas famílias naquele local, é evidentemente que havia um projeto. Eu acho que o projeto, para ser aprovado, não pode ser uma carta de boas intenções de algum prefeito que chega lá e diz, eu quero fazer tantas casas, tantas moradias, simplesmente bate na porta da Caixa Econômica, e aí a Caixa Econômica diz, então, vamos construir lá, está aqui o dinheiro, comecem a construir. Ora, não é possível que não tenha tido todo um projeto assinado, um projeto de implantação, inclusive com água, inclusive com esgoto, inclusive com calçamento, inclusive com luz. Porque não é possível que alguém iria ser tão irracional de colocar as pessoas num local sem nada disso. Então, acho muito estranho essa conversa, que agora não tem projeto, o projeto tem isso, o projeto falta aquilo, o projeto falta aquilo outro. É muito estranho essa conversa. Segundo lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, não se houve nenhum registro na polícia que aqueles moradores quebraram portas e janelas para entrarem lá dentro. Ouvindo as pessoas disseram, nós recebemos as chaves na mão para a gente entrar. Então eu pergunto, quem é esse irresponsável que entregou essas chaves na mão para essas pessoas entrarem dentro dessas casas, sem luz, sem água, sem calçamento, sem lugar mínimo de condição de vida? E ainda,
além de estimular as pessoas a entregar a chave, as pessoas derrubarem os seus barracos onde as pessoas moravam. Então tem alguma coisa errada aí. Alguém foi o irresponsável por fazer esse ato. Porque todo barraco que está sendo criado agora, que os moradores com absoluta certeza do que aquilo que lhes foi dito, entrem, vão lá e que daí a coisa acontece, os moradores estão certos, os moradores estão na deles. Bom, se alguém está nos colocando pilha para que a gente pegue a chave, abra as portas e entre, alguém fez isso. Quem é que entregou essas chaves? Eu acho que tem alguém aí, ou foi de má fé, ou foi mal intencionado, ou de repente até bem intencionado, mas não pensou nas consequências que isso ia ter. Está lá agora as crianças que não podem tomar banho com um calorão desse, crianças que já estão adoecendo, tendo que internar até no hospital. Isso é uma responsabilidade muito grande de quem tomou essa atitude. Não pode ser isso. E como o Wagner falou aqui, eu já vi ele repetir várias vezes, e o planejamento? E eu digo, quem é que planejou, Wagner, de entregar a chave para as pessoas e dizerem entre? Cadê o planejamento desse cidadão? Cadê o planejamento da Secretaria de Assistência Social? Cadê o diretor de habitação? Será que não sabe de nada? Não viu nada? Não pode? Proponho que nós convoquemos aqui o nosso diretor de habitação. Ah, vai dizer, não, mas está tudo bem, está tudo calmo, está tudo certo, agora está tudo se ajeitando. Não, mas espera aí. Tem que ter alguma responsabilidade de alguém. Nós não podemos simplesmente estimular as pessoas que entrem lá dentro. E eu não sei quem foi. E as pessoas que falaram hoje, e falaram outros dias, e que eu conversei com algumas pessoas, também não me disse, foi o fulano, foi o Pedro, foi o Paulo, foi o João. Não, nós temos que saber quem é. Então, sugiro aqui, numa forma de um requerimento, que a gente convocasse o responsável pela habitação, para que pelo menos dê alguma explicação para nós de por quê. Porque todo barraco está formado a partir de que alguém entregou a chave e disse, entre. Quem foi essa pessoa, Wagner? Sabemos. Isso é fazer coisas sem planejamento. Né? Isso é irresponsabilidade por não prevenir as consequências. Então, gostaria de propor isso e ter o apoio dos demais vereadores para que se convocasse aqui esse cidadão para dar as explicações de quem foi, de onde foi, se não foi assim, não sei, eu não estou culpando ninguém aqui. Então, era esse um assunto. Outro assunto é em relação ao Hospital Regional São Paulo. Wagner e o Biazus, os senhores estão equivocados em relação a não atender. Nós não podemos pensar assim. Nós, enquanto Hospital Regional São Paulo, ele é um hospital regional. Hospitais Regional do Estado de Santa Catarina é de responsabilidade do governo do Estado de Santa Catarina. Então, responsabilidade jurídica é responsabilidade do governo do Estado de Santa Catarina. O proprietário do Hospital Regional São Paulo se chama Governador do Estado de Santa Catarina. Sim, senhor Biazus, o senhor me desculpe, o senhor é jurista, o senhor está equivocado se o senhor não reconhecer que o hospital é do Hospital Regional São Paulo, é uma unidade do Poder Público Estadual. Ora, ele é conveniado com o SUS, ele é terceirizado, a gestão dele. Mas o responsável é o governo do Estado de Santa Catarina. Quem gere, ele terceirizou, o governo do Estado terceirizou a administração. Por isso que ele não quer administrar por conta própria, tem que contratar 300, 400 funcionários por conta própria, ninguém quer isso. Né? É lógico. E eu também concordo que tem que terceirizar, terceirizado e está indo. Agora, nós temos que fazer o quê? Nós temos que chamar, e daí o Biazus tem razão, o Wagner tem razão, temos que chamar os municípios que se usam do Hospital São Paulo, e aí sim, Biazus, para você ter uma ideia, tem municípios aqui que contribuem com R$2.000 por mês. R$2.000 por mês, dona Cirlei, para um hospital regional, o que nada, né? Então, temos que fazer isso, temos que refazer isso, temos que pôr mais dinheiro desses hospitais. O município de Xanxerê, nós fizemos a nossa parte. Passamos de 65 mil para 75 mil por mês. R$900 mil no ano, né? Fizemos a nossa parte. Mas tem municípios aí próximos que contribuem com 2 mil, com 3 mil, com 5 mil, né? Lógico que não vai dar. Agora, então, os municípios têm que ajudar, mas a responsabilidade número 1 se chama Governo do Estado de Santa Catarina. E, conveniado com o SUS, eu concordo com você, Biazus,
o SUS paga mal, o SUS paga pouco, o SUS é um miserento, o SUS, que é o governo federal, nesse aspecto dos hospitais, ele é o responsável por repasse do recurso, né? Então, nesse aspecto, o SUS tem que melhorar muito. E, claro, nós sabemos disso. Há mais de 10 anos que não é reajustada a tabela do SUS. Tu imagine alguma coisa, um X-salada, há 10 anos atrás, uma Coca-Cola, 10 anos atrás, um comprimido há 10 anos atrás, né? Agora, nós não podemos só vir aqui no Hospital São Paulo na hora de obra. Jogar dinheiro para obra. Nós já falamos aqui outras vezes. Manutenção. Há 6 meses atrás, só um pouquinho, Wagner, já vou te dar a palavra. Há 6 meses atrás, nós levantamos aqui esse questionamento. O hospital está com problema. De quê? De recursos para contratar mais gente. Nós falamos isso aqui há 6 meses atrás. Quando teve todo aquele protesto, nós falamos sobre isso. Estava saindo um monte de funcionários. O salário era baixo. Então, nós precisamos que o governo do Estado injete mais dinheiro. Foi falado isso, inclusive o vereador Viazuz me disse, está bem encaminhado, isso em novembro do ano passado, não foi? Para este ano, a coisa ainda não começou. Conversei agora, no final da tarde, com o diretor do hospital, me disse que tem uma reunião agendada, parece para a próxima semana, com a Secretaria da Fazenda em Florianópolis. E eu espero que aí a coisa ande, não só para o hospital ter mais poder de barganha, para aumentar o salário dos seus funcionários, para não perder mais funcionários. Inclusive, o hospital lançou agora de tarde uma nota no jornal, dizendo que vai aumentar o salário dos funcionários, vai passar de R$ 1.070 para R$ 1.225, que com mais insalubridade de 40% vai dar R$ 1.500. Isso é bom, isso é uma ótima postura do hospital, né? Mas o hospital vai ter que fazer das tripas o coração, vai ter que puxar mais caixa. E vamos ver se vai arrumar esses funcionários para agora entrar. Que tomara que sim, porque senão nós vamos se transformar o Hospital São Paulo num hospital de cidade grande, aquele monte de macas no corredor. E, João Paulo, ao invés de repente nós ter que fazer manifestação daqui a pouco da BR, nós vamos ter que fazer na frente do hospital para que sensibilize as autoridades, para que possam melhorar, incorporar, ajudar mais o poder público para uma manutenção de uma importante entidade hospitalar como nós temos. Por favor, vou deixar para o Wagner, primeira palavra, Wagner. Não, só um esclarecimento. Desculpa a minha ignorância, mas eu já quero aprender com quem sabe mais. Eu sou lá de Bom Jesus, entro no hospital e eu faço a minha ficha. Eu faço com o convênio do município ou com o cartão do SUS? Então, resumindo assim, a responsabilidade do Estado, pela minha ótica, que eu não tenho conhecimento disso, gostaria que me esclarecesse, o governo do Estado colabora com infraestrutura e com valor mensal, mas quem é responsável pelos atendimentos é o SUS. Então, é só esse meu esclarecimento. Obrigado. Pois não, Wilson. Me permite uma parte? Nesse sentido, a Constituição da República, ela disciplina e diz o seguinte, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A gente já viu aí inúmeras ações judiciais, a intervenção, inclusive, nas contas da União, nas contas do Estado, se houver falha na prestação de serviço da saúde pelo SUS, que é o sistema que deve estar cobrindo a saúde, é o Sistema Único de Saúde, está lá na Constituição também, a questão da assistência à saúde. Eu acho que deveríamos pensar daqui a pouco numa intervenção jurídica em conjunto aí com todos os entes aqui da nossa região da Maia para exigir do Estado a devida prestação de serviço. Olha, garantia da saúde, é direito de todos e é dever do Estado garantir. Que não fique sobrecarregado apenas para o governo do Estado ou só para o município, mas sim de forma proporcional a quem tem mais condição de pagar. Só que assim, doutor Wilson, cada ente de governo, o SUS, ele é é responsabilidade municipal, estadual e federal. Só que está muito claro na Constituição o que é de responsabilidade do município, o que é do Estado e o que é do governo federal. Então, a área hospitalar, a gestão é plena, chamada do governo do Estado, não do município. Então, o município, inclusive, se não quisesse pôr nenhum centavo dentro do Hospital Regional São Paulo, ele poderia fazer isso. Legalmente, juridicamente. Porque não é de responsabilidade do município pôr dinheiro em hospitais regionais. Não é de sua responsabilidade. É de responsabilidade do governo do Estado,
que, por sua vez, recebe do recurso do governo federal. Claro que se nós chamar aqui o representante do governo do Estado vai dizer o quê? Eu preciso que o SUS me pague mais pelos procedimentos, eu preciso de mais dinheiro. Lógico, né? Lógico. Só que nós não podemos, senão nós vamos ficar sempre assim jogando a responsabilidade só para o governo federal e nós não assumimos nada. Então o município daqui a pouco vai dizer que não tem agente de saúde porque o governo federal não paga adequadamente. Não, o município que é o responsável por ele. Não tem remédio na farmácia básica. Porque o governo federal repassa pouco dinheiro. Não, e o dinheiro do município vai para onde? Entende? Então assim, mas cada um tem a sua competência. Na área hospitalar, aqui em Santa Catarina, se chama Governo do Estado de Santa Catarina. Né? Então, os municípios aqui, nós achamos até que tem que contribuir, porque eles usam também a emergência. Mas não que os municípios tenham a corda, a faca no pescoço, você é obrigado a pôr dinheiro lá dentro. Não tem. Nós aprovamos no ano passado 50 mil por mês para o hospital, para cirurgias. É só a gente olhar lá, na lei do SUS. Não é obrigação do município... Mais um minuto. Não é obrigação do município pagar cirurgias para o hospital. Não é responsabilidade do município. O município fez isso por quê? Porque o município está com uma demanda, ele precisa que aquilo se resolva, e nós mesmos aqui aprovamos 50 mil por mês para que atendesse a demanda, que não é da responsabilidade do município. Então, é coisas que às vezes o SUS acaba a gente cedendo, fazendo algumas coisas para que a coisa funcione, que a coisa viabilize. Vilma, qual o motivo do fechamento desses leitos, vereador Filap? Porque não tem profissionais para trabalhar. Não é questão de dinheiro. Bom, por que não tem profissionais para trabalhar? Aí eu não sei. Falta de dinheiro? Não sei. Aí só o caixa do hospital que pode dizer. Pelo que a conversa que eu tive agora, eu já tive essa conversa que nós tivemos esse mesmo papo aqui há 6 meses atrás, conversei com a direção do hospital, se era possível dar um aumento para os funcionários. O hospital me disse que não tinha caixa para suportar um aumento. Não tinha caixa para suportar um aumento para os técnicos de enfermagem, que é a grande maioria, o grande corpo hoje de quase 400 funcionários do hospital é técnicos de enfermagem. Né? Hoje de tarde, na saída que eu estava vindo para cá, conversei com a direção do hospital novamente, né, por causa do fechamento desses 20 leitos, né, e o hospital me disse que vai suportar o caixa, né, vai bancar esse aumento de quase R$200 por funcionário, né, para quê? Para tentar ver se com isso atrai novos funcionários para trabalhar. Como vai suportar e por quanto tempo vai suportar esse R$200 a mais? Porque R$200 a mais num público aí de 150, 180 funcionários para o hospital, vai ser um dinheiro significativo. Né? Porque o hospital está apostando que nessa reunião aí desse mês ainda, junto com a Secretaria da Fazenda, resulte num maior volume financeiro, inclusive para abrir os 2 andares que estão fechados. Conseguimos atender toda a demanda. Então, é isso com que a gente precisa. Tá? Eu acho que fica claro por isso. Agradeço pela atenção. Obrigado. Bem, passamos ao momento da presidência. Entrego para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os trabalhos que deram entrada nessa casa à noite de hoje. Peço também aos vereadores para colocar em inclusão o veto substitutivo do PL AJG 059/2013 em votação única na pauta de hoje. Se todo mundo concorda em colocar o veto em votação hoje. Não há nenhuma abstenção. Aprovado. Também vou ler o requerimento com pedido de autorização de viagem, né, a Brasília. Câmara de Vereadores, Xanxerê, senhor presidente, senhores vereadores, de acordo com o regimento interno dessa casa, solicitamos a Vossa Excelência que coloque em apreciação em plenário da Câmara Municipal o pedido de autorização para pagamento de despesas de viagem que os vereadores João Paulo Menegatti, André Wagner e Adriano De Martini possam se deslocar até Brasília nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2014 para audiência junto ao Ministério do Transporte, DENIT, bem como junto aos deputados federais de Santa Catarina, o Ministério do Transporte, no sentido de interceder para a retomada das obras de duplicação da BR-282. Quanto em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Também pediu a inscrição em explicações pessoais o vereador Adenilson, segundo ele, que foi citado no momento da palavra livre, né, onde falou que ele estava equivocado. Então, que se atenha ao assunto. Solicito ao segundo secretário, também peço aqui aos vereadores, não, acho que não precisa, vamos fazer dia 19. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Adenilson Biazus. Presente. Vereador Adriano de Martini. Presente. Vereador André Luiz Wagner. Presente. Vereadora Cirlei Menegola. Presente. Vereador Ivan Marcos. Presente. Vereador Fernando Calfas. Presente. Vereador Flávio Filappi. Presente. Vereador João Paulo Menegatti. Presente. Vereador Wilson Martins dos Santos. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em votação única na pauta de hoje. Projeto de Lei número AJG 059/2013. Dispõe sobre as normas e institui programas de prevenção e controle de zoonoses mediante desenvolvimento de ações para controle da população de animais domésticos. Enquanto em discussão. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, como discutimos na sessão em que o veto veio até essa casa, foi colocado em votação, tivemos uma reunião marcada com o vice-prefeito e o assessor jurídico da prefeitura, o Paulo Rauen. Na oportunidade, somente o Paulo Rauen esteve presente. Fomos conversar a respeito desse projeto, no intuito de que o Executivo Municipal pudesse encaminhar esta casa, na medida do possível, um projeto de lei complementar, né, com as sugestões oferecidas pela audiência pública realizada aqui no ano passado, tendo em vista, então, que seria acatado o veto, né, para também a gente não correr o risco, na sequência de uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade, como o projeto está inconstitucional porque gera despesas ao município. Entrei em contato novamente hoje e o Executivo se comprometeu em dar o retorno, mas até agora não obtivemos o retorno. Por outro lado, o prazo regimental está esgotado praticamente, expira na segunda-feira e precisamos votar de qualquer forma esse veto. Então, o meu pedido, e o pedido que gostaria que o líder do Executivo levasse até o Executivo, é que o Executivo se comprometesse em encaminhar na sequência, né, se mantido o veto, um projeto de lei complementar com as sugestões que foram feitas aqui na audiência pública, para não deixar com que todo aquele debate que foi realizado aqui seja jogado água abaixo. Então, a minha sugestão é que se mantenha o veto, e peço o apoio também aos vereadores, se mantenha o veto, e que, na sequência, o Executivo, então, encaminhe a essa casa o projeto de lei para que possa ser votado e encaminhado com as sugestões. Continua a discussão. Vereador Wilson. Senhor presidente, da mesma forma que o Adriano, entendemos que as reivindicações apontadas na emenda são legítimas, né? Dizem respeito a uma realidade que precisa ser trabalhada, que precisa ser resolvida, porém não podemos correr o risco aí de incorrer num vício que possa gerar prejuízos aí para a administração pública, para a Câmara de Vereadores, por um vício aí de formalidade. Também favorável ao veto. Continua a discussão. Em votação, com votação única, votação nominal. Vereador Ivan. Vereador Ivan. Voto de acordo com o veto. Vereador Denilson. De acordo com o veto. Vereador Wilson. Favorável ao veto. Vereador Contrário ao Fernando. veto. Contrário ao veto. Vereador Adriano. Favorável ao veto. Vereadora Cirlei. Favorável. Vereador. Favorável. Eu também vou acompanhar o voto, sou contrário ao veto. Então, 6-3. O veto continua mantido o veto.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos na pauta de hoje. Requerimento número 003/2014, do vereador Ivan Marques, para que se oficie o Ministério Público e o Poder Executivo Municipal para que expliquem a esta casa sobre o andamento do projeto da praça no bairro Veneza. Consta em discussão, vereador Ivan. Senhor presidente, fui cobrado pela comunidade do bairro Veneza, né, por um grupo de moradores, inclusive familiares ligados à praça do bairro Veneza, que inclusive já recebeu nome por esta casa. Somos todos sabedores aqui de um termo de ajuste de conduta que existiu ainda na administração passada, junto ao Ministério Público com o Poder Executivo, né, e a minha preocupação é essa. Temos lá uma nascente, somos sabedores, por testemunho de pessoas que lá moram há muito tempo, de que aquilo lá não se trata de água emergente. Temos vários laudos, né, enfim, alguns favoráveis, outros contrários ao que nasce lá. Mas, com esse período de seca, que todos nós somos sabedores, passei por lá e presenciei a água brotando, os passarinhos lá aproveitando aquela nascente, ao meu entendimento leigo, de que se trata de uma nascente, até para aquelas pessoas que lá residem, e aquilo lá é um mato, que precisa realmente ser reservado, se é uma nascente, se é uma fonte de água, existe um termo de ajuste de conduta que eu gostaria de saber como se encontra. Então, o requerimento tem essa finalidade, buscar essas informações do Poder Executivo e que seja endereçado, inclusive, à segunda promotoria que está à frente desse processo, desse termo de ajuste de conduta, trazendo as informações do que está acontecendo. Se esse termo foi prorrogado, se foi feita alguma ação pública, civil, em relação a essa situação, por que a praça do bairro Veneza ainda não saiu da promessa ou do papel. Continua em discussão. Quero também aqui colocar minhas palavras. Sou favorável também ao requerimento do vereador Ivan e dizer que realmente o bairro Veneza necessita da praça, né? E que essa água possa ser ocupada em prol da comunidade. Que se faça lá um chafariz ou um lugar para o pessoal colher essa água, poder levar essa água para casa, já que é uma água limpa, uma água transparente, que possa ocupar essa água de alguma forma, né? Não que essa água se desperdice do jeito que está se desperdiçando naquele local. Então, se poderia fazer várias coisas com essa vertente, né, uma vertente natural, que daria um ar de preservação da natureza naquele local. Então, essa fonte seria a matéria-prima de toda essa praça, né? Seria a praça onde teria o melhor chafariz, a melhor água da cidade, né? Isso dá uma notoriedade muito grande para aquela praça. Me permita uma réplica aqui, senhor presidente. Obrigado pela sua colocação oportuna e até para ilustrar mais ainda suas colocações, foi feito exame naquela água lá e trata-se de uma água própria para o consumo humano. Ela não é poluída, ela não é contaminada. Então, não pode deixar aquilo lá da maneira que se encontra. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também aqui fez a solicitação da tribuna o vereador Adriano, né, de um requerimento para que se informe, o Executivo informe essa casa, porque ainda não nominou o posto de saúde do bairro Aparecida, já que foi votado a lei ordinária número 3464 de 2012 por essa casa e ainda não foi nominado o posto de saúde, enquanto algumas placas lá ainda não foi nominado o posto de saúde do bairro Aparecida. Então, enquanto em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também o requerimento feito da tribuna do vereador Flávio Filap, onde ele pede que venha até a casa o diretor da habitação, né, para que explique sobre a situação do loteamento João de Barro em nossa cidade. Enquanto em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje.
Indicação número 16/2014 do vereador Ivan Marques para que o DENIT de Santa Catarina realize uma limpeza no entorno da BR-282 que corta a cidade de Xanxerê. Conta-se em discussão. Vereador Ivan. Eu não sei até se a indicação já não perde objeto, até porque hoje fui informado pelos meus colegas da imprensa de que o pessoal do DENIT está indo numa operação limpando as margens da 282, mas a indicação foi pautada ainda na sessão passada, tendo em vista já essa preocupação agendada por vossa presidência, vereador João Paulo, para a realização da nossa sessão ordinária na próxima segunda-feira. Mas vou manter a indicação numa forma até de que o DENIT também se manifeste informando que realizou, pelo menos, a limpeza e dê atenção a esta casa. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 17/2014 do vereador Adriano De Martini para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Serviços e Políticas Ambientais, realize a compactação do cascalho na Rua Guarani, no bairro Bela Vista. Conta-se em discussão. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, essa indicação, estive visitando os moradores daquela rua e realmente o cascalho, a estrada da rua está consideravelmente boa, mas o cascalho está todo solto, né? Então é necessário somente uma compactação, né, com o rolo, né, e de repente com água aí para poder compactar o cascalho para tornar essa rua transitável, tendo em vista que muitos carros têm dificuldade de sair, é uma rua um pouco íngreme, tem dificuldade de sair do local patinando e alguns passos em alta velocidade gera poeira também nas vizinhanças. A gente pede somente a compactação do cascalho naquela rua. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 18/2014 do vereador Adriano De Martini para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Serviços e Políticas Ambientais, realize o patrulhamento, cascalhamento e colocação de tubos na Rua Santo Antônio, no bairro Leandro. Conta-se em discussão. Vereador Adriano. Como eu pronunciei na tribuna na última sessão, estivemos juntamente com o Jonas visitando as famílias lá do bairro Leandro, e nessa rua o que aconteceu? Foi executada a pavimentação asfáltica da rua José Aviloff, que cruza com essa rua, e na pavimentação foi feito uma espécie de um degrau, né, no cruzamento dessa rua. E aí os veículos não conseguem mais circular, passar, né, por essa rua. E também foi aberta uma vala com a promessa de futura colocação de tubos para o esgotamento pluvial da água naquela rua. E essa vala está aberta também, e com a chuva que vem, está abrindo cada dia mais. Então, também a gente pede o empenho do Executivo Municipal para que possa solucionar esse problema, dando mais condições de trafegabilidade também para as pessoas que ali residem. Continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 19/2014 do vereador André Luiz Wagner para que a Prefeitura Municipal de Xanxerê crie uma equipe para a elaboração de projetos formada exclusivamente por funcionários efetivos para que o município possa participar dos programas oferecidos pelo Governo Federal, podendo ser cedida uma pessoa de cada secretaria para que, em conjunto, preparem projetos para que fiquem prontos antes da abertura dos editais. Em discussão, vereador André. Eu gostaria, como apresentado na minha palavra livre, eu gostaria que o Executivo desse uma atenção especial à área de projetos, porque nós não devemos correr atrás. Abrir um edital, um exemplo, abrir um edital que tem que uma verba destinada a uma rua no bairro pode ser utilizado para o bairro fulano de tal. Na mesma época, a engenharia está trabalhando na liberação de projetos que estão lá para liberação, FEME e tal, e não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Então, que seja isso realizado com antecedência pela equipe, que na hora que for destinado, que abre as verbas, que esse projeto já esteja pronto. Peço que votem favorável. Continua em discussão, vereador Ivan. Olha, senhor presidente, queria dar os parabéns ao vereador André. Muito oportuna essa colocação. Até como funcionário público conheço o trâmite e entendo que da seguinte maneira, tanto na época do ex-prefeito Avelino Menegola, ele tinha lá suas pessoas de confiança, na época do ex-prefeito Bruno Bortoluzzi também ele tinha lá suas pessoas de confiança, como agora o atual prefeito tem suas pessoas de confiança nesse setor. E isso realmente acontece que esse pessoal fica fazendo treinamento, termina o mandato dos prefeitos, automaticamente, por serem cargos de confiança, eles saem.
e levam com eles a bagagem do aprendizado que tiveram lá. E a cidade fica um bom tempo vazio, desprotegida, descoberta por um profissional técnico, qualificado, né, para dar sequência a esses projetos, acompanhar de perto. Então, até que se mexesse no organograma, se criasse um projeto de lei que encaminhasse essa casa, né, que funcionários efetivos, aqui está o presidente do sindicato, pudessem participar dessa comissão formada por eles e criar o cargo, né, diretamente, não como diretor assim na função, mas funcionário efetivo, de carreira, formando, então, esta comissão para que realmente ali eles pudessem trabalhar com a finalidade principal de, justamente, capitanear esses projetos para que realmente o município pudesse, então, firmar convênios. Vereador Wilson Martins. Senhor presidente, parabenizar aí o vereador André pela propositura. De fato, o município acaba perdendo muito, porque, como se observa nas trocas de governo, inúmeros projetos acabam sendo engavetados, sendo arquivados por falta de acompanhamento. Fica o questionamento, muitas vezes, se é por questão de rivalidade política, se é por despreparo técnico. De fato, o município não pode pagar esse preço, né? Na iniciativa privada, se prima muito pela eficiência. Então, ter as pessoas certas nos locais certos. Não adianta também colocar pessoas que não vão cumprir com maestria o propósito, e que seja de forma imparcial, sem favorecer partido A ou partido B, e sim que seja algo para prestigiar a cidade, para defender os interesses do município. Nesse sentido, também sou favorável à vossa indicação. Obrigado. Vereador Adriano. Na mesma linha dos vereadores que me antecederam, vereador, parabenizá-lo pela indicação, e dizer também que é realmente uma necessidade, né? Nas trocas de governo, a população não pode ficar à mercê também desse prejuízo, que talvez seja a perda de alguns projetos importantes para o município, que talvez deixe de uma gestão para outra, não é dada continuidade. E realmente, né, uma pessoa que é técnica, concursada, que tem a capacidade para exercer essa função, realmente pode dar continuidade com total imparcialidade também aos projetos que são encaminhados de uma gestão para outra, não colocando em risco aí os benefícios que vão trazer para a comunidade. Então, tem todo o meu apoio e está de parabéns, vereador. Vereador Filap. Gostaria de cumprimentar o André pela colocação, André, e gostaria de perguntar se você sabe quem é o coordenador hoje de projetos da Prefeitura. Eu até, antes de apresentar a indicação, eu conversei com ele e ele foi bem esclarecedor. É o Carlos Peretti, que está ocupando a vaga de convênios. Ele me mostrou que os caminhos que estão sendo feitos, os projetos, até esse da Praça da Juventude já está lá, e entre outros, só que a Prefeitura briga com, como eu falei, com a vaidade de alguns políticos, emendas parlamentares que já foram aprovadas, e projetos que foram encaminhados, só que quando vê troca de governo, e se abandona. Então, assim, ele está fazendo um trabalho bom, mas se for ajudado com uma equipe maior, pode apresentar muito mais projetos para os convênios. Ele sente essa necessidade de que ele precisa de outras pessoas junto com ele para elaborar esses projetos. Com certeza, até porque, assim, se não existe... Eu preciso para apresentar um projeto para a praça. O projeto para a praça, existe o projeto padrão, só que ele tem que ser alterado aos moldes do terreno, na área e tal. E eu preciso do quê? De um engenheiro que faça isso. Agora, assim, ele está sozinho na pasta. Se ele ter que ir lá pedir autorização para o setor de engenharia fazer o projeto, quando vê tem outras prioridades na frente e não vai ser dada a atenção necessária. Então, é preferível que seja cedido esse funcionário, que ele trabalhe quase que exclusivamente para projetos, para que quem ganhe seja o município. Ok. Biasus. Senhor presidente, sem dúvida nenhuma é um assunto importante, e parabenizo o vereador pela iniciativa. Apenas gostaria de acrescentar algumas questões que são importantes para que a população tenha ciência do procedimento que deve ser adotado e aquele que está sendo adotado pela administração. Num primeiro momento, ocorre um cadastramento que o setor da prefeitura competente faz junto ao governo federal para, num segundo passo, então, conseguir a obtenção desses recursos. E o projeto, enfim, seria apenas depois da confirmação de que o convênio será celebrado. E, nesse mesmo contexto,
Geralmente, nos últimos anos, tem sido feito aqui em Xanxerê por todas as administrações, inclusive na administração passada, e tem dado certo, é a contratação de empresas de consultoria especializadas nessa questão de gestão de convênios, que inclusive estão sediadas em Brasília, porque o município é apenas uma ponta, a outra ponta é o governo federal. Então, além de ter estrutura dentro do município, é eficaz e tem se demonstrado positivo que o município tem essa consultoria lá em Brasília, até para cuidar da parte burocrática, da parte de prazos, porque não tem como o município saber, muitas vezes em tempo real, assim que o governo federal libera algum programa, enfim. Aí o que ocorre? A empresa de consultoria que o município tem contratado, e é a mesma desde a gestão passada, avisa o município, diz quais são os passos, quais são os requisitos, e automaticamente é feito o cadastramento, e num segundo momento, se for aprovado, ocorre o convênio e consequentemente, são elaborados os projetos. Então, sem dúvida nenhuma que seria interessante, e alguns municípios até têm funcionários contratados especificamente para ocupar um cargo de gestor de convênio, e, além disso, então, há esse suporte de uma consultoria que geralmente está sediada lá em Brasília para fazer o feedback entre o governo municipal e o governo federal no que tange a aprovação desses projetos em âmbito federal. Quero utilizar da minha réplica aqui, só para... Eu gostaria de fazer assim, eu acho interessante a empresa, mas empresa tem custo. Então, assim, nós temos funcionários municipais que podem ser capacitados, que possa suprimir essa necessidade de uma empresa externa, que vai gerar mais custo ou um percentual do projeto para ser passado para ela. Então, capacitar efetivos que possam trabalhar nisso. Segundo tópico, que os projetos são os mesmos. Precisa fazer rua, precisa fazer isso, o que é de emergencial, a gente faz com antecedência e fica pronto. Não fica no atropelo depois, quando, se vier o dinheiro. Agora, assim, se caso não vier o dinheiro e for uma obra emergencial, o projeto está pronto e pode ser executado com dinheiro do próprio município. Então, assim, vamos elencar prioridades, mas tudo que for feito com antecedência e bem com um planejamento bom, tem viabilidade. Continua a discussão? Bem, eu também vou dar minha contribuição nessa questão, né? Fiquei pasmo aqui, fiquei perplexo, né? 1 ano e 12 meses de administração, pelo que a gente ouviu falar aqui, a prefeitura não tem uma equipe para fazer projeto. 1 ano e 12 meses de administração. Complicada essa questão, né? Com certeza, Wagner, você é favorável à sua indicação, eu não sabia disso. O ano passado, tantos projetos, tantos desenhos foram feitos, filmes que passaram na televisão, e não tem uma equipe para fazer projeto da Prefeitura Municipal, né? Então, parabéns, Wagner, você é favorável à tua indicação, mas me estranhou muito essa questão de não ter uma equipe na Prefeitura Municipal. Continua a discussão? Só complementando. Em votação. Existe uma pessoa responsável lá que está realizando o trabalho bem trabalhado, mas a gente quer aumentar. Vereador, eu prefiro dar mais tiro. Eu prefiro assim, se a gente atira com um chumbinho, a gente acerta pequeno. Se a gente atira com uma 12, o alvo vai ser maior. Vereador, o senhor pediu que a prefeitura criasse uma equipe. Claro, exatamente. Então não existe essa equipe. Não existe essa equipe. Se existisse essa equipe, não seria criado. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 20, /2014, do vereador André Luiz Wagner, para que a Prefeitura Municipal de Xanxerê interceda junto ao Ministério dos Esportes para que o município seja contemplado com a construção de uma praça da juventude ou de um centro de artes e esportes unificados a ser edificado no imóvel matrícula número 17.261, campo do bairro Tonial. Mais uma vez defendendo. Queria agradecer a presença do representante da Associação de Moradores do Bairro Tonial, onde que ele que me apresentou o projeto e me mostrou que, dizendo assim, que esse projeto tem recursos no governo federal, as exigências que seria somente o terreno já está registrado, já está no nome do município, então essa área seria muito fácil de nós já viabilizar ela como uma praça. E também, nós temos que utilizar aquela área que está lá abandonada, criando capim, e que pode ser transformada em um ponto turístico da nossa cidade. Então, eu peço que votem favorável.
Ô Wagner, só para esclarecimento, o ano passado nós estivemos lá no bairro Tonial, já foi discutido isso, já foi aprovado isso, já foi encaminhado para a prefeitura para que fizesse o projeto ainda o ano passado. Foi a primeira sessão itinerante que nós fizemos, foi lá no bairro Tonial. Então, lá foi discutido isso, foi apresentado o projeto e nós encaminhamos. Como diz o Tatu, eu não sei quem é lá dos projetos, por isso que eu até desconheci quem é que está agora no setor de projetos, porque na gestão passada, não era da administração passada, mas temos que reconhecer que foram feitos inúmeros projetos na cidade de Xanxerê. E tinha uma pessoa que era de grande qualificação técnica que fazia, e essa pessoa corria atrás das outras pessoas, da engenharia, arquitetura, etc., para poder montar o projeto, que era o Graibin. Né? Então, uma pessoa de grande qualificação. A gente sabe que teve, inclusive, projetos que ele, por sua pessoa, colocou embaixo do braço e conseguiu o maior convênio do município de Xanxerê, afora a parte de saneamento, de 3 milhões e pouco, que está se arrastando a execução, que já faz mais de 2 anos, que é lá do Bela Vista, com praça, com centro de esportes, com centro comunitário, com ruas, com casas, etc, etc, etc. Né? Então, assim, nós tínhamos pessoas que a gente via que estava extremamente envolvida. Por isso que eu também não sabia quem era a pessoa agora, se está correndo atrás disso, como você falou, que a pessoa qualificada, que sabe disso, que bom que ele está se empenhando em buscar mais pessoas para ajudar, né? E este foi discutido já no ano passado e foi apresentado para a administração. Não sei qual é o caminho que foi tomado. Posso lhe pedir informação. Tem esse projeto já dessa praça ou ainda não? O projeto está arquivado, já tem cadastramento nos convênios, só exige assim, a pressão popular. Até eu quero aproveitar que nós estaremos na visita ao governo federal em Brasília, eu vou visitar o Ministério dos Esportes e vou pedir, se caso, por que não foi aprovado, que condições, e vamos reiterar para poder viabilizar esse projeto. Nós queremos assim, porque eu tenho notícias de 2013, as praças que foram, das 800 que seriam contempladas, somente 300 foram feitas. Então, se ainda tem recurso, vão ter que entrar Xanxerê, colocar Xanxerê nessa lista dos beneficiários. Sem dúvida. Não, vai falar? Vai falar? Pode complementar. Não, é só que uma coisa que eu me lembro, que foi comentado na época, na ocasião, inclusive com o Tenário, que havia uma pendência, né, em relação de toda a área estar no nome da prefeitura, para que havia um problema lá no fórum. Né? Não sei se foi resolvido isso. Foi. Sim, a escritura está anexa ao... Foi resolvido? A escritura está anexa no convênio também, então já essa parte está Agora regularizada. Bola para frente. Continua a discussão, vereador Ivan. Só ilustrando de que realmente o projeto já está protocolado, está encaminhado, que faltava essa documentação da escritura, que era uma necessidade. Não é um pedido também do ano passado, já é um pedido que a comunidade vem fazendo há muito tempo. É uma comunidade que nós estivemos lá e somos sabedores, precisa, o espaço está lá, a comunidade está oferecendo espaço, quer isso, então acho que nós temos, como o Wagner disse, somar forças agora na mesma direção para que esse projeto seja executado. Está lá o projeto, está protocolado. E parabéns, vereador, até por essa disposição de correr atrás, ir lá, cobrar do ministro, cobrar da secretaria, né, do ministério, o que está acontecendo, se era essa a questão da escritura, a atual administração regularizou o imóvel, agora fazer com que realmente ele venha para Xanxerê, que é o que todos nós queremos. Parabéns. Continua a discussão, vereador Biasus. Só para ficar claro aqui, na verdade, a indicação fala sobre a necessidade do município criar uma estrutura de funcionários efetivos. Não significa que a prefeitura não tem funcionários que estão realizando esse serviço. Fica bem claro. E, na verdade, seria aqui... Vereador, está em discussão a indicação... Mas foi falado isso também, vereador. Foi falado, o vereador Filapre falou sobre isso, então o tratamento deve ser isonômico, né, para ambos os vereadores. Então, o que eu quero colocar aqui? Que, na verdade, não seria para elaboração de projetos, é para captação de recursos. A elaboração de projetos é a atribuição da engenharia. E só para ficar bem claro aqui, o Perete que faz essa captação de recursos é funcionário efetivo, já trabalhava na gestão anterior, e também a empresa que presta consultoria na área de captação de recursos, é a empresa Logos, que também prestava na administração anterior, então nós não estamos descobertos em relação a isso. Continua a discussão.
Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária para o dia 17 de 2. Eu fiz um pedido de explicação pessoal. Vereador, eu encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária para o dia 17 de 2 de 2014, às 7 horas, no elevado da BR-282, no bairro Matinha. Agora tem até 5 minutos o vereador Adenilson Biazus para falar sobre explicações pessoais. Sozinha, 5. Vereador Adenilson. Serei bem breve. Na verdade, não quero aqui polemizar com meu colega vereador Flávio Filap, que conhece muito mais de saúde do que eu, mas eu ouso dar alguns pitacos em relação àquilo que falei. Na verdade, o que eu quis dizer, e reafirmo aqui nesta tribuna, que o governo federal tem responsabilidade, sim, em relação aos serviços de saúde que são prestados no Hospital São Paulo. Em momento algum eu falei, eu quis dar ênfase à propriedade em si do hospital. O que eu falei foi em relação aos serviços. E o vereador Wilson aparteou e deixou uma coisa bem clara. A Constituição Federal do Brasil diz lá no seu artigo 195 que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E quando ela fala em Estado, ela quer se referir ao governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal. Tanto é verdade que o governo federal pode ajudar com o aporte de recursos ao Hospital São Paulo, que o município, mesmo não tendo responsabilidade, como o doutor Filap falou, faz um repasse mensal para serviços de emergência que não é responsabilidade dele. Pela lei do SUS, a responsabilidade seria apenas em relação ao atendimento básico. No entanto, o Poder Judiciário, isso aí é fato público e notório, que para quem é da área, e é o Poder Judiciário que tem o poder final de decidir quando há uma controvérsia, diz que os serviços de saúde são de responsabilidade solidária de todos os entes da federação. Ou seja, se um cidadão não for atendido aqui no Hospital São Paulo, não recebeu medicamento ou não recebeu algum procedimento, ele pode entrar em juízo contra os 3 entes federados, não somente em relação ao Estado. A gestão plena do Hospital São Paulo, sem dúvida nenhuma, que é do governo do Estado. Mas a captação, o aporte de recursos, pode se dar por todos os entes da federação. Foi isso que eu falei, foi isso que eu reitero. E o governo do Estado, então, concluo, está fazendo a sua parte. Pode, quem sabe, melhorar mais? Vamos buscar que melhore mais. O governo municipal, as prefeituras aqui da MAI, podem ajudar mais? Vamos buscar que ajudem mais. Mas se o governo federal, que concentra 80% da arrecadação, pode ajudar, por que nós não vamos buscar recursos do governo federal também? Afinal de contas, nós somos cidadãos brasileiros, não somos só xanxerenses ou catarinenses. E tudo que o governo federal arrecada provém também do imposto que nós pagamos aqui em Xanxerê. Então, seria esse o esclarecimento. Obrigado. Bem, convido uma boa noite a todos vocês e convido a todos que participem dia 17 às 7 horas da manhã no elevado da BR-282 da sessão ordinária que nós devemos ter lá para discutir a questão da BR-282. Boa noite a todos.